πάλι 5 παρά 5. Άργησες καρδιά μου, στην υγειά μου ξεσπάσα. Πήγε πλέον 6, ποιος να αντέξει. Έχω γίνει χάλια και μπουκάλια έσπασα. Bem-vindos, eu sou a Beth da Bote Doces Gregos Artesanais. Eu sou filha de gregos da família Botsaris, nasci aqui no Brasil e fui criada dentro da colônia grega aqui de São Paulo. Durante a minha infância eu tive a oportunidade de aprender sobre os costumes e tradições gregas e também sobre a arte da doçaria grega. Quem me ensinou os doces foi a dona Pop Karadimas, que com muito carinho, muita dedicação, criou os primeiros alicerces para essa minha jornada. Eu sou arquiteta, designer e formada também em gastronomia. Durante anos, esses doces foram como presente na minha casa, compartilhando com os amigos, com a família, em datas festivas, comemorativas, no Natal, sempre preenchendo nossas mesas com muita felicidade. Neste ano tão especial de 2020, com essa pandemia, eu resolvi investir e empreender com a Bote Doces Gregos Artesanais, compartilhando essa minha experiência de vida, de criação, de tradição, do saber fazer com vocês, então proporcionando aí uma doce viagem ao mundo grego. Karidopita, você conhece esse bolo? Então, Karidopita é um doce tradicional grego, servido nas datas comemorativas e principalmente no Natal. O nome Karidopita vem composto das palavras em grego kariria, kariri, quer dizer nós, nozes em grego, e pita, que quer dizer torta. Mas não se engane, trata-se de um bolo denso, escuro, aromático, feito com mel e muitas nozes. Esse bolo, ele representa tanto o caráter nacional grego, que ele foi enviado para as comemorações dos 50 anos de criação da Comunidade Europeia em 2007 em Roma. Eu penso que essa receita é uma grande homenagem à Grécia. E como os gregos usavam seus próprios ingredientes nativos para compor a sua identidade gastronômica e hábitos alimentares, que nesse caso formados pelas nozes e pelo mel. Falando um pouquinho agora da história, as farinhas não eram tão abundantes na época na Grécia, então elas eram reservadas para a produção do pão, que era um alimento mais essencial e base da comida grega. Já os bolos feitos com farinha, com fécula, eles vieram a partir da criação da doçaria bizantina, que é uma doçaria super rica e cheia de simbolismo. Mesmo o fermento químico, aquele que a gente conhece, o em pó, branquinho, ele foi incorporado à receita lá por volta de 1844, quando ele foi criado. E há inúmeras versões sobre essa receita. As mais antigas incorporavam azeite de oliva, semolina e mel. Hoje, para deixar a receita um pouco mais leve e às vezes mais econômica, usamos manteiga, farinha de trigo e a calda de açúcar. Há muitas variações, inclusive, dentro do preparo nas famílias gregas. Cada uma tem o seu especial modo de fazer. Algumas variações incluem raspas de laranja, raspas de limão, cravo, açúcar mascavo, rum, conhaque e até chocolate em pó. Uma boa opção de consumir a Karidopita seria com a coalhada seca. Dessa forma a gente consegue harmonizar e equilibrar um pouco a doçura. Então, você está preparado para aprender a fazer a Karidopita? Vem comigo! Pame! Primeira coisa, a gente vai separar os ingredientes para calda. Todos os doces com calda, eu prefiro fazer a calda primeiro e depois preparar o doce, seja ele qual for. Isso facilita muito o nosso trabalho na cozinha, tá bom?
Então, vamos lá para os ingredientes. Então, a gente vai precisar de 700 gramas de mel, 700 gramas de açúcar mascavo, 700 ml de água, meio limão espremido e ainda 5 cravos da Índia inteiros. Esses são os ingredientes para nossa calda. E agora a gente vai começar já com o preparo. Bom, numa panela, a gente vai colocar no fogo. Vamos colocar a água. O açúcar todinho. Aqui, para facilitar, eu até coloquei em potes iguais para vocês perceberem os quantitativos. Essa é uma matemática que para calda ajuda bastante. A gente vai misturar. Posso já colocar os cravos e o limão. Vou misturar. E deixar ele ferver. Aqui ela começou a ferver. Então, pessoal, já tá fervendo. E agora é a hora de a gente colocar o mel. Depois disso, vamos deixar 10 minutinhos e aí pode desligar o fogo, que ela tá prontinha, tá bom? Mexeu, misturou. Agora é só aguardar os 10 minutinhos e aí a calda a gente deixa esfriar e a gente vai usar ela fria depois pro bolo. Agora que a calda já está pronta, vamos para a preparação do bolo. Seguindo agora com os ingredientes. Iniciaremos aqui com 90 gramas de manteiga em ponto pomada, que é em temperatura ambiente, mas não derretida. 90 gramas de azeite de oliva. Aí eu tenho 6 ovos inteiros. Depois eu tenho 125 gramas de açúcar mascavo, 10 gramas de essência de baunilha concentrada. Vamos ter 15 gramas de canela e 7 gramas de cravo em pó, 80 ml de conhaque, 200 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de semolina de trigo ou sêmola de trigo. Seguimos para 15 gramas de fermento químico em pó, 250 gramas de nozes picadas e finalizando um pouquinho de óleo comum, mais ou menos 30 ml, somente para untar a forma ou a assadeira. Então, pessoal, vamos iniciar o preparo do bolo. Eu vou bater os ovos para que eles fiquem bem espumantes, bem fofos. E em seguida eu vou bater a manteiga na batedeira. Aqui eu tenho 2 batedeiras, então eu vou conseguir. Se vocês não tiverem, faça um e depois faça outro.
como eu falei, vamos agora adicionar os outros ingredientes. Eu vou aproveitar e fazer isso com a batedeira ligada mesmo. E aí a gente fica aqui dançando com os ingredientes, tá bom? Misturamos os ingredientes e agora finalizando com os ovos. Eles estão bem fofos e são eles os responsáveis por deixar a nossa receita bem fofinha, bem airada, bem gostosa. Então aqui para vocês verem, então eu tenho a massa e tenho os ovos que acabaram de entrar aqui na batedeira. Não precisa bater muito agora, é só uma questão de misturar e a nossa massa vai estar pronta já para ir para o forno. Vamos nessa? Já dei aquela misturadinha. Vou mostrar para vocês como ficou a massa. É uma massa mais escura. Ela fica densa, mas ela não é dura. E como ela não vai leite, ela é uma massa bem rica. Aqui a gente vai colocar na assadeira e ir pro forno de 40 a 50 minutos a 180 graus, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui colocando na assadeira e aí a gente espera pra assar e poder devorar essa delícia. Então aqui nós untamos essa assadeira retangular, ela tem 32 por 22, é uma boa medida. Geralmente aqui a gente faz essa receita 4 vezes numa assadeira enorme. Então aqui eu já deixei ela calculada pra vocês. Então simples, passou o óleo, não precisa nem farinha, é bem simples mesmo, ela não cola. E vamos pegar a nossa massa e colocar na assadeira. Aqui é só espalhar ela facinho com a espátula para ela compor toda a assadeira. E não deixar um lado mais alto que o outro, pode acontecer se a gente não fizer bem essa distribuição. Mas não é complicado, é bem simples. Olha só como é bonita essa massa. Então olha só, pessoal, super fácil, prático. Agora vai pro forno e fica um bolo maravilhoso. Vamos aguardar, tá bom? Então agora é o momento da retirada do forno. Nosso bolo ele está pronto. Olha só que lindo. E nós vamos agora retirar e colocar a calda. Olha que bonito! Aqui ele todo cozido, ele fica um pouco mais escurecido na crosta, que isso até dá uma certa beleza nele. E agora vamos jogar a calda. Então, pessoal, aqui estamos com o nosso bolo. Acabou de sair do forno. Bem assado, bonito.
E agora a gente coloca aquela calda, aquela primeira calda que a gente fez no início da receita. Então ela já está fria, ou bem, um morno bem pouquinho. E é só colocar em cima. Olha, bem fácil. Olha só. No início vai ficar sobrando um pouquinho na parte de cima. Ele vai absorver e aí a gente pode colocar o resto, tá bom? Aqui, esse bolo segue agora esfriando por 2 horas. Eu costumo colocar na geladeira para deixar ele bem frio antes do corte. Mas se você tiver já com vontade, pode cortar ele e servir, tá bom? Olha só que bonito, olha. Já a calda já tá sendo toda absorvida. Olha só. Tá vendo? Não sobrou quase nada de calda, agora sobrou na parte externa. Já está toda embutida dentro do nosso bolo. E agora é esperar esfriar para desenformar, só para facilitar. Mas, é o que eu disse, se estiver com muita vontade, já pode cortar. Agora chegou o grande momento, cortar o bolo e devorar. Ainda ele está quente, deixei ele pouco esfriar. Pode ser até que ele quebre um pouquinho, porque ele vai ficar mais firme depois de gelado ou bem frio. Mas vamos lá, que eu não aguento de curiosidade para mostrar para vocês esse bolo maravilhoso. Olha, ele saiu lindo. Olha só que maravilha. Então aqui, ó, a gente consegue ver as nozes, consegue ver toda a delicadeza dele. É um bolo maravilhoso. Caridópita, com amor para vocês. Bote Doces Gregos Artesanais iniciou suas atividades no ano de 2020, mas ela não faz apenas doces, mas sim tem como propósito oferecer uma nova experiência através dos sabores dos doces gregos, promovendo a tradição do saber fazer e a cultura grega. Fazemos tudo de forma muito artesanal, utilizando os melhores insumos e ainda embalando de forma carinhosa para garantir uma experiência especial aos nossos consumidores do início até o final. Uma viagem à Grécia através dos sabores, tocando as almas das pessoas com muita doçura. Agradecemos aqui e desde já contamos com seu apoio.